Olá, tudo bem? Hoje o programa Vida Nova vai falar sobre um assunto muito corriqueiro, um assunto muito debatido já entre as pacientes que estão tentando engravidar. São os fatores tubários de infertilidade, as trompas uterinas, as tubas uterinas. Esse assunto foi pedido pela Valmari e também pela Fernanda Souza, que tem um Instagram que nós acompanhamos. 30% das pacientes que não engravidam têm problemas nas trompas. As trompas, para que vocês tenham exata noção do papel dela, elas funcionam como dois tubos, dois canos conectados de um lado ao útero e de outro ao ovário. Se eu fosse dar uma aula aqui de expressão corporal, eu diria que aqui, este corpo, seria o útero. Aqui começaria uma trompa, um tubo, um cano, e aqui estaria o ovário. Este corpo, no entanto, é conectado à vagina. E a vagina está conectado com o meio externo. Por que eu estou dando esta correlação anatômica toda aqui para vocês entenderem? A mulher, vou dizer uma coisa boba, mas para vocês entenderem, a mulher tem uma comunicação do meio interno com o externo. É claro, por isso que ela consegue parir. Alguém sair de dentro de você para fora. Condição ímpar, condição apenas de vocês. No entanto, ao outro lado da moeda, vocês também passam a estar mais expostas a infecções do meio externo. É possível que bactérias, e aí a principal delas, chamada clamídia, que vem principalmente, embora não exclusivamente, da relação sexual, passem pela vagina, cheguem até o útero e elas adoram trompa. E a trompa é interessante porque ela tem uma célula que tem uns cabelinhos, a gente chama de células ciliadas. E esses cabelinhos, elas empurram o embrião vindo para o útero. E a clamídia gosta de matar essas células com esses cabelinhos, estas células ciliadas. Ela leva a um processo inflamatório. Daí a importância da trompa na infertilidade. Então, o que acontece muitas vezes com uma trompa que passou por um processo inflamatório infeccioso? Ela pode ficar totalmente obstruída, fechada. Mas aqui nesse ponto, eu vou dar um dado para vocês muito interessante, e alguns de vocês vão se ver agora nesse ponto. A obstrução nas trompas, ela pode ser próxima ao útero ou distante do útero. Quando a obstrução é próxima ao útero, principalmente bilateral, muitas vezes não é uma obstrução causada pela bactéria. Muitas vezes, na hora do exame que você vai estar fazendo da esterossalpingografia, que é muito doloroso, ocorre um espasmos nessas duas regiões. E aí, as trompas fecham proximalmente, dando a impressão de que elas estão fechadas, obliteradas. Uma notícia boa que eu vou te dar. Em 60% das vezes, você que teve este exame com esta alteração, obstrução tubária proximal, em 60% das vezes que você repete este exame, suas trompas não estarão obstruídas, porque foi um espasmo momentâneo. No entanto, em outras situações, esta obstrução será real, será decorrente de um processo inflamatório que você teve. Esta obstrução aqui, proximal, que eu estou falando, ela guarda uma péssima relação de resultado com cirurgia. A cirurgia, nesses casos, só está indicada se você não tem condições de fazer um tratamento de reprodução assistida mais avançada, que é a fertilização in vitro. Então, a obstrução tubária ou estenose tubária, estenose é um fechamento causado
principalmente, mas não exclusivamente, por bactérias como a clamídia. Por exemplo, uma outra causa, doenças inflamatórias pélvicas, levam a obstruções tubárias. Uma outra causa, endometriose. Endometriose pode levar a isso. Bom, falei da obstrução tubária proximal. Pouco resultado cirúrgico. Também disse a você que muitas vezes ela é apenas um espasmo. Tem que estar alerta para isso. Você faz só um exame desse, você vai achar que tem um espasmo e na verdade você está com a trompa normal. Às vezes você engravida e você, eu engravidei. Poxa, eu não sabia como que eu tinha as trompas obstruídas. Não é bem assim. Vamos agora falar de uma outra obstrução, a distal. Não mais a proximal. A distal, a relação é com o ovário. Esta trompa distal, ela tem uma abertura em forma de uns dedos de luva, que a gente chama de fímbria. Esses dedos de luva têm uma razão de ser. É para abocanhar o ovário e sugar o óvulo. Esses dedinhos de luva podem, ao passarem por um processo infeccioso, fecharem. E nesta situação aqui, ocorre um acúmulo de líquido, porque a secreção que a trompa produz não mais consegue cair para a barriga, só consegue voltar para o útero. Vamos chamar isso de hidrossalpinge, obstrução distal da trompa. Tais pacientes, se a obstrução hidrossalpinge forem maiores do que 3 centímetros, a melhor conduta é retirar essa trompa doente e fazer uma fertilização. Porque a secreção que ela fica liberando de volta ao útero é ruim para o embrião, é ruim para a implantação. Em outras situações, que você tem o hidrossalpinge, obstrução tubária distal, mas que, no entanto, esta hidrossalpinge é pequena, pode ser possível, está, digamos, aberta a possibilidade para você fazer um tratamento cirúrgico para tentar abrir novamente esta trompa para ver se ela tem uma funcionalidade maior. Como é que você decide isso? Vou para a cirurgia, não vou? Obstrução proximal, para mim não é cirúrgico, é fertilização in vitro. Obstrução distal, se hidrossalpinge grande, retire a trompa e vá para a fertilização in vitro. Se a obstrução for pequena e você quiser pensar, então vai-se para a cirurgia, mas tem que depender de 3 coisas importantes. Uma delas, tua idade. Você vai fazer uma cirurgia numa paciente de 42 anos? Não há lógica. Segunda, tua reserva de óvulos. Um exame que a gente sabe dar um prognóstico muito bom se a gente faz uma ultrassom menstruada. E terceiro, contagem dos espermatozoides. Não adianta a gente fazer uma cirurgia se nós temos um espermograma muito ruim. Não há lógica nisso. Então, isso norteia mais ou menos para você que quer pensar na via natural para operar tua trompa. Em todas as outras condições postas aqui por mim, na minha opinião, o tratamento é a fertilização in vitro. Eu espero ter tirado tuas dúvidas, Valmar e Fernanda. Estou aqui novamente dizendo para vocês que é completa a minha disponibilidade para tentar levar para vocês uma boa informação. Mandem-me perguntas.